Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Os mortos, grandes e pequenos, estavam em pé diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Esse dia vai chegar. Não é metáfora, não é lenda, nem uma figura simbólica. Está marcado, determinado, estabelecido pelo próprio Deus. A palavra não deixa espaço para dúvidas. Haverá um julgamento final, e ninguém escapará. Nenhuma alma ficará de fora. Romanos capítulo 14, versículo 12 declara: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você já parou para imaginar esse momento? Não haverá multidão que te esconda. Não haverá desculpas. Não haverá tempo para arrependimentos tardios. Tudo estará diante dele. Cada pensamento, cada decisão, cada palavra dita em segredo. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E então os livros serão abertos, e entre eles o livro da vida, um livro único, santo, terrível para alguns e glorioso para outros. Ele não contém histórias, contém nomes, os nomes daqueles que verdadeiramente nasceram de novo, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você compreende o peso disso? Não estamos falando de religião, nem de boas intenções, nem de ser uma boa pessoa. Estamos falando de um nome escrito em um registro eterno, de ser reconhecido no céu, de ter sua vida marcada por arrependimento verdadeiro, por obediência e fé em Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus disse: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E o seu nome está lá. A maioria vive como se esse julgamento nunca fosse acontecer. Seguem os próprios caminhos, se apegam aos prazeres do mundo e zombam da graça de Deus. Mas Provérbios capítulo 27, versículo 1, adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. No dia do juízo não haverá máscaras. Não haverá como sustentar aparências. O Deus que tudo vê, julgará o coração. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz: o Senhor trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Isso significa que tudo o que parecia bem aos olhos humanos será examinado à luz da verdade divina. Você pode enganar a igreja, os amigos, a família, mas não pode enganar a Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 13 afirma: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E quando os livros forem abertos, virá a sentença. Aos que foram fiéis, cujos nomes estão no livro da vida, ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Mas aqueles cujos nomes não estiverem lá, a palavra é clara e direta. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, declara: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a realidade final. Não haverá meio termo, não haverá segunda chance, não haverá como apelar. É o destino eterno dos que recusaram a salvação, dos que amaram mais o mundo do que a Deus, dos que viveram como se o pecado fosse algo comum, algo tolerável. Muitos, naquele dia, estarão convencidos de que deveriam entrar no céu, mas ouvirão outra resposta. Jesus advertiu em Mateus, capítulo 7, versículo 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles estavam na igreja, falavam em nome de Deus, faziam obras, mas não tinham intimidade com Cristo. Tinham aparência, mas não tinham raiz. Tinham religiosidade, mas não tinham conversão. Tinham obras, mas não tinham arrependimento. Tinham palavras, mas não tinham vida no Espírito. E você, conhece a Cristo verdadeiramente? João capítulo 17, versículo 3, nos mostra o que é salvação. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você morresse hoje, agora, teria certeza de onde passaria a eternidade? Essa certeza não vem das nossas boas ações. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas essa fé, se for verdadeira, transforma o coração. Tiago, capítulo 2, versículo 20, ensina: a fé sem obras é morta. A fé verdadeira gera frutos. João, capítulo 15, versículo 5 declara: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas Jesus também disse em Mateus, capítulo 7, versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. No juízo final, o Senhor separará os justos dos injustos, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus capítulo 25, versículo 32 diz: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. As ovelhas são os que ouviram a voz do Senhor e o seguiram. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Mas os bodes, esses são os que viveram para si mesmos, quem recusaram a obediência, que se fizeram senhores de si, e ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. O inferno não foi feito para você, mas os que andam pelos caminhos do diabo terão o mesmo destino. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Por isso, o tempo de se arrepender é agora. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Você está ouvindo esta mensagem porque Deus ainda está te chamando. Ainda há tempo de mudar. Ainda há oportunidade de entregar-se por inteiro. Mas esse tempo está se esgotando. Hebreus, capítulo 3, versículo 15, adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Jesus falou em Lucas capítulo 13, versículo 25, que chegará o dia em que muitos baterão a porta dizendo: Senhor, abre-nos. Mas ouvirão: não vos conheço. Como nos dias de Noé. As pessoas estavam vivendo normalmente, até que veio o dilúvio, e então era tarde demais. Mateus capítulo 24, versículo 39. A arca ainda está aberta, e essa arca é Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não endureça seu coração, arrependa-se, clame por misericórdia, confesse seus pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9 afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando você se entrega a Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida e permanece lá se você perseverar até o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz:
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas não basta começar, é preciso continuar, é preciso andar em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No juízo final, só haverá dois destinos: vida eterna ou morte eterna. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Hoje você ainda pode escolher, mas amanhã talvez não. Romanos capítulo 13, versículo 11. É já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. No dia do juízo, todo joelho se dobrará. Filipenses capítulo 2, versículo 10 diz: ao nome de Jesus se dobrará todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para alguns essa confissão será vida, para outros será o início do tormento eterno. Hoje, enquanto ainda há fôlego nos seus pulmões, você pode decidir de que lado estará. A eternidade está à sua frente e a escolha está em suas mãos. Que o seu nome esteja no livro da vida, que naquele dia você possa ouvir do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Isso mostra que você valoriza a verdade e ainda ajuda a alcançar outras vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana tem mensagens para fortalecer sua fé e abrir seus olhos espirituais. Não ignore o chamado de Deus. Faça parte dessa missão. Que o Senhor te abençoe e que seu nome esteja no livro da vida. Até a próxima.